Estamos de volta com Rede Notícia, agora meio-dia e 34 minutos, uma notícia urgente, agora, divulgada agora há pouco, morreu aos 81 anos o fotógrafo Sebastião Salgado, considerado um dos mais importantes fotógrafos de todo o mundo. A informação foi confirmada pelo Instituto Terra, organização não governamental fundada pelo fotógrafo Sebastião Salgado, que era mineiro de Aimorés, nasceu em 1944 e o seu trabalho muito sensível, feito inteiramente com fotos em preto e branco, registrou com cuidado a vida humana, a natureza e o trabalho. Ele percorreu mais de 120 países, tendo projetos marcados na história da fotografia mundial, como Trabalhadores, Gênesis e Êxitos. O Sebastião Salgado originalmente era formado em economia, mas começou a fazer seus cliques em 1973. Em 1998, ao lado da esposa Leila, fundou o Instituto Terra numa luta pelo reflorestamento da Amazônia brasileira e do planeta em geral. Ele estava aposentado do trabalho de fotógrafo desde 2024 e as causas do falecimento ainda não foram divulgadas no dia também em que o Brasil perdeu Evanildo Bechara, né, o grande gramático, né, quem que nunca pegou numa gramática Bechara para poder aprender a língua portuguesa. Inclusive ele está sendo velado agora lá no salão principal, no salão nobre da Academia Brasileira de Letras. Ele, que era um dos imortais, faleceu aos 97 anos no Rio de Janeiro, está sendo velado e vai ser enterrado ainda hoje. Duas perdas gigantescas para a cultura, para a ciência, para o Brasil, que perde dois gênios, Isso infelizmente. mesmo. E a gente espera que esses nomes sejam, né, contados aqui para frente, entrem para a história, que sejam lembrados, que se tornem de fato pessoas memoráveis como eram, se tornem imortais, né, na história do nosso país, assim, então que a história deles continuem sendo contadas. Vamos começar agora a partir desse bloco até o fim do nosso Rede Notícia. A gente vai falar sobre hepatite A, esse surto de hepatite A terrível que está se abatendo sobre o Belo Horizonte, inclusive já passa a ser alvo de investigação do Ministério da Saúde. Para a gente conversar sobre esse assunto, a gente vai fazer uma conexão agora online com a Daniela Caldas. Ela é infectologista, do CIEV Minas, que é o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde do nosso estado. Doutora Daniela, obrigado por atender nosso convite, estar aqui conosco para poder falar sobre esse surto, essa doença que é muito perigosa, né, doutora? Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui e é muito bom ter a chance de conversar com você sobre esse assunto. Doutora, só a capital mineira, neste ano, registrou 100 casos de hepatite, que foram muito mais do que no ano passado, né, onde a gente registrou 32 casos. Isso vai muito além do que vemos normalmente, né? O que está motivando esse surto? Na verdade, a gente começou a ver um aumento do número de casos a partir de agosto do ano passado, e desde então a vigilância do município de Belo Horizonte, junto com o estado, identificaram esse aumento rapidamente. Então, como vocês me disseram, a gente começou uma vigilância integrada, uma investigação integrada com o Ministério da Saúde. Mas as causas desse aumento ainda não são claras. Já existem algumas estratégias para prevenção e combate, mas a gente ainda está tentando entender o motivo desse aumento. Ô, doutora, a hepatite A é uma das doenças que está coberta pelo calendário vacinal brasileiro há muitos anos, tem vacina disponível no SUS, e mesmo assim a gente está vendo aí muitos adultos sendo infectados por essa doença. A vacinação é o melhor meio para a gente combater o avanço de uma doença como essa, que pode causar problemas muito graves, né, doutora? Sim, com certeza. A vacina está disponível no Programa Nacional de Imunizações já há alguns anos, como você mesmo mencionou, a partir dos 15 meses de vida, e a gente vacina crianças até 5 anos com uma dose única. É possível que as pessoas que estão se infectando hoje, elas não tenham tido a oportunidade de se vacinar quando crianças, né? Porque, na verdade, a vacina é muito eficaz e até mesmo quando a pessoa tem a doença, ela adquire imunidade duradoura, né? Então, até por isso a gente tem visto
que não são crianças que têm sofrido com essa hepatite, mas na verdade são adultos jovens, então que provavelmente não se vacinaram quando crianças. Dá para se vacinar depois de adulto, doutora, também? Sim, é possível se vacinar depois de adulto. A vacina está licenciada a partir de 1 ano de idade. A Sociedade Brasileira de Imunização, ela sugere que a gente se vacine com 2 doses a partir de 12 meses com qualquer idade. Então, no calendário nacional de imunização está disponível até 5 anos, mas os adultos podem procurar a vacinação através das clínicas privadas. Isso é possível. E essa resistência à vacinação pode estar sendo um dos causadores desse surto, doutora? É possível. Infelizmente, a gente tem visto que as coberturas vacinais têm sofrido, né, com a hesitação vacinal, e é por isso que é importante a gente falar da gravidade da doença, porque a gente percebe que quando as pessoas entendem a gravidade das doenças que as vacinas tentam combater, elas têm uma maior adesão aos programas ou às estratégias de imunização. Lembrando que a gente não precisa se vacinar apenas nos momentos de campanha, né? A gente pode procurar as unidades básicas de saúde, de segunda a sexta, nos horários de funcionamento, para que a gente atualize o cartão sempre que possível. E doutora, quais são as formas de transmissão? Eu acho que a maioria das pessoas ainda fica um pouco perdida nesse quesito, assim. A senhora poderia explicar com mais detalhes para a gente? Com certeza. Então, o vírus da hepatite A, ele é transmitido por via fecal-oral, ou seja, a pessoa infectada elimina o vírus através das fezes e a pessoa que se infecta, ela ingere o vírus. Maior parte das vezes através de alimentos ou água contaminados. Mas é possível que haja também uma transmissão pessoa a pessoa. Então, através, por exemplo, da mão contaminada, né? E nesse contato interpessoas, a gente considera que aquelas pessoas que vivem juntos, então moram na mesma casa, ou crianças que frequentam creche, às vezes tem contato com alguma das crianças que está infectada, né? Elas têm maiores chances porque tem que ser um contato mais íntimo para que haja transmissão. É importante, desculpa, só para eu complementar, é importante destacar que na questão dos alimentos, os alimentos podem permanecer contaminados durante muitos dias, e mesmo quando a gente congela os alimentos, o vírus pode permanecer viável, ou seja, quando eu descongelo o alimento ali, ele ainda pode ser capaz de infectar uma outra pessoa. Então, a gente tem que ter muito cuidado na hora de organizar e preparar os alimentos. E só para completar uma última coisa, nesse contato entre pessoas, é possível também que haja transmissão sexual. Então, é algo que a gente tem levantado e orientado também por causa da prevenção. Doutora, você falou dos alimentos, aí tem como usar algum tipo de método para a gente fazer, tirar a contaminação desses alimentos, doutora? Então, é muito importante a gente entender que uma das principais formas de prevenir a contaminação de alimento é a higienização das próprias mãos, né? Então, da pessoa que vai preparar o alimento. Agora, eventualmente, o alimento pode vir contaminado também, então a gente sempre reforçar a higiene com a água corrente, por exemplo, de alimentos, verduras, legumes que não serão cozidos, principalmente, né? E se for cozido, geralmente o cozimento, isso aí já é suficiente. Só o congelamento, ele não é suficiente, então sempre higienizar bem os alimentos, higienizar bem as mãos e os aparatos que são utilizados, então facas, né, pratos, essas coisas que vão ser utilizados na hora da preparação. Nós estamos falando sobre esse surto de hepatite A em Belo Horizonte, conversando com a médica infectologista Daniela Caldas. Nós vamos para um intervalo rapidinho e voltamos ainda para a gente poder falar sobre essa doença e falar principalmente dos impactos, né? O que ela causa no corpo de quem está infectado. Agora em Belo Horizonte, 12h43.
Estamos de volta e seguimos na conversa com a médica infectologista Daniela Caldas sobre a hepatite A, doença que tem alta de casos em Belo Horizonte. Doutora, a hepatite A é uma doença que afeta o fígado, né? Quais impactos ela pode trazer para a vida das pessoas contaminadas? Bom, a maioria dos casos tem evolução autolimitada, que a gente fala assim que tem o quadro agudo com os sintomas e depois de algumas semanas já está resolvido. Mas algumas pessoas, então principalmente pessoas maiores de 50 anos ou pessoas que já têm alguma alteração no fígado, podem evoluir com o que a gente chama de hepatite fulminante. Então eu tenho uma falência aguda do funcionamento do fígado e aí por causa disso eu posso até precisar de um transplante hepático. Então, você pode até causar a morte de quem pode ser infectado, né, doutor? Sim, porque muitas vezes a gente não consegue manter a pessoa num estado bom, né, até aguardar, por exemplo, esse transplante de fígado. Então, a gente pode ter complicações como sangramento, às vezes alterações da pessoa ter o que a gente chama de encefalopatia hepática. Então, por causa da falta de metabolização do fígado, a gente tem, às vezes, alterações neurológicas gravíssimas, né, dentre outras complicações. Doutora, a doença é fácil de se identificar? Quais são os sintomas principais que os doentes, os pacientes apresentam? Os sintomas iniciais são um pouco inespecíficos, então nesse início pode ser um pouco mais difícil, porque a gente pode ter febre, mal-estar, náusea, vômito. Então, às vezes se confunde com outras infecções virais. Mas, muitas vezes, esse quadro permanece aí por alguns dias, até uma semana, e a gente começa a ver os sinais mais característicos da hepatite. Então, a urina pode ficar escura, parecendo uma cor de Coca-Cola, é o que a gente chama de colúria, e a gente pode ter, em alguns casos também, as fezes mais empalidecidas, às vezes assim com uma coloração branca ou amarelo bem clarinho. E junto com isso, a pessoa pode ficar um pouco mais amarelada. Então, tanto o tom de pele, mas às vezes é mais fácil a gente ver pelo olho. Então, esse branquinho do olho, que a gente chama de esclera, fica mais amarelo. Então, isso é um sinal de acometimento importante do fígado e geralmente é o que faz com que a pessoa suspeite da possibilidade de hepatite e procure um atendimento. E tem que procurar atendimento correndo, é uma coisa assim, um caso de se desesperar mesmo. Como que é esse procedimento correto, assim? A pessoa pode esperar, agir com calma ou é algo de urgência mesmo? É importante que a gente não adie demais a busca por atendimento, principalmente porque, em alguns casos, a evolução é muito rápida para esses quadros graves. E aí, para que a gente consiga ajudar, tratar os sintomas, tentar prevenir algumas complicações, esse paciente tem que dar entrada num serviço de atendimento, né? Então, o ideal é, sim, que você procure prontamente uma avaliação. Doutora, como é que é feito o tratamento dessa doença? E esse tratamento é mais prolongado ou é um pouco mais rápido? Explica melhor para a gente, por favor. Um dos desafios da hepatite A é porque a gente não tem tratamento específico contra o vírus. Então, o que a gente faz nesses casos mais simples é tratar os sintomas. A gente trata a febre, a gente trata mal-estar, a gente pode tratar o vômito. E quando evolui com gravidade, a gente precisa de um tratamento intensivo, muitas vezes, para essas complicações. Então, às vezes, o paciente pode precisar, às vezes, de algum suporte de transfusões, por exemplo, dependendo do tipo de sangramento, reposição vitamínica, hidratação, mas não existe um tratamento específico contra o vírus. Por isso que é sempre importante a gente reforçar sobre a prevenção, como vocês já começaram bem falando, lembrando que a principal prevenção é através da vacina. Doutora, quem já teve hepatite A, ele fica aí num grau de suspensão para poder, por exemplo, fazer uma doação de sangue, doutora? Ou não tem isso? Não, de hepatite A não, né? Porque ele não fica cronicamente infectado como em outras hepatites, né? Então, às vezes, hepatite B, hepatite C, posso ter transmissão através do sangue da pessoa que é cronicamente infectada.
A hepatite A, no momento da doença, a gente não pode doar, assim como outras doenças agudas, mas depois, a longo prazo, ele não fica um paciente infectado. Então, ele pode doar sim. Doutora, até para a gente combater a desinformação, né? Eu queria saber os pacientes que chegam no consultório da senhora. Eles chegam com algumas dúvidas, assim, que são envolvidas com mito, alguma mentira sobre a doença que é contada e é espalhada na sociedade? O que a gente vê mais de dúvida hoje em dia é realmente sobre a eficácia, a disponibilidade, a segurança das vacinas. Então é importante a gente falar que essa é uma vacina que ela está disponível há muito tempo, que a gente já conhece, é uma tecnologia amplamente utilizada, ela é altamente eficaz, né, pode prevenir uma doença muito grave e ela é muito segura. Então, o importante, mais uma vez, é a gente reforçar através desse meio de comunicação que a vacina está disponível para crianças até 5 anos e que para aquelas pessoas que nunca tiveram contato com o vírus, entendendo que os pacientes adultos geralmente são aqueles que têm maior chance de evoluir com gravidade, talvez valha a pena também, se você tiver condição, procurar uma clínica de vacinação para se vacinar. Doutora, também só para a gente fechar, ainda a título de combater desinformação, um dos dados que foi oferecido pela Secretaria Municipal de Saúde sobre esses infectados é sobre eles serem homens, em sua grande maioria, e residirem numa parte de Belo Horizonte. E aí, como uma das formas de contágio é a relação sexual, começa a se criar um mito de que é uma doença que poderia estar circulando numa faixa da sociedade entre homossexuais, tudo isso. Não tem nada a ver disso, né, doutor? É uma doença que pode atingir pessoas por relação sexual, mas também pessoas que têm um contato com fezes infectadas, com água infectada, por conta de má higienização, né, doutora? Exatamente. É importante a gente falar que a prática sexual, o sexo anal especificamente, independente de quem o pratica, ele está mais suscetível, então ele facilita essa disseminação por causa, às vezes, do contato com restos de partículas, então isso facilita, mas a doença está aí para todos nós, então vamos dizer assim, é importante que todos nós tenhamos consciência das formas de prevenção. Então, higienização de mãos, cuidado no preparo de alimentos, sexo seguro e vacina, né, se possível, sempre é a forma mais eficiente de prevenção. Doutora, a senhora citou que a vacina está disponível para pessoas adultas que nunca tiveram contato com a doença. Quem já teve hepatite A fica, de certa forma, imune depois do tratamento? Como é? Sim, o contato com o vírus, né, a infecção prévia, ela garante imunidade, teoricamente, para o resto da vida. E muitas pessoas podem ter tido contato com o vírus e não saber, porque se a gente tem o contato na primeira infância, então principalmente quando acontece nos menores de 6 anos, às vezes os sintomas são muito brandos, pode se confundir com outras infecções virais mais brandas, ou pode ser até assintomático. Mas isso garante imunidade. A gente não sugere que a pessoa se imunize através da doença, porque é sempre mais seguro se imunizar através da vacina, né? Porque a doença, mesmo num percentual pequeno, pode evoluir com gravidade. Mas sim, quem teve a doença já está imunizado, já está protegido. Quero agradecer a infectologista do CEV Minas, o Centro de Informações Estratégicas e Vigilância em Saúde, doutora Daniela Caldas, pela participação conosco aqui no Rede Notícias, trazendo essas informações muito importantes e esclarecedoras sobre essa doença que está trazendo muitos problemas e causando realmente muita atenção em Belo Horizonte. Obrigado, doutor. Uma boa sexta-feira e um bom final de semana. Obrigada para vocês também. Muito obrigada, doutora. E olha só, você que está nos assistindo, pode enviar essa entrevista para quem você quiser, para ajudar, né, na disseminação da informação, a gente combater essa doença que está com tantos casos em Belo Horizonte. Mais tarde, essa entrevista completa vai estar disponível para você no nosso canal do YouTube, Rede Notícia TVH. E você também não esquece de acompanhar as nossas redes sociais lá no Instagram, @TV Horizonte Oficial e @Rádio América Oficial.
Agora, na programação da TV Horizonte, da Rádio América e da Rádio Cultura, você assiste e ouve o Bola na Rede, Júnior Brasil e as notícias do esporte, Cruzeirão classificado ontem, toda a repercussão e também a preparação para o fim de semana de Brasileirão, na sua tela e no som do seu rádio. Rede Notícia volta na segunda, meio-dia. Um bom fim de semana a todos. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchauzinho.